Meu nome é Rodrigo Meirelles, eu sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Sou formado em Comunicação Social com habilitação em Cinema e Vídeo pela UNA, Belo Horizonte. Estou com um filme aqui no festival que se chama Anderson, é um documentário de comédia. É o meu segundo filme, o meu primeiro filme se chama João Batista, também um documentário de 2015. Falar um pouquinho sobre o filme do Anderson, né? Ele foi exibido aqui ontem na mostra. É um documentário de comédia independente, um filme feito... É um filme bem caseiro, assim, sobre... O Anderson é um personagem que tem paralisia cerebral, mas é um personagem muito alegre. O filme, ele já começa o filme propondo que toparia fazer o filme se o filme não fosse um drama, e a partir daí se desenvolve. É um filme que fala sobre amizade de irmão, sobre paixão por futebol. Acho que é isso. Mas... Pode continuar? Não, eu não sei para onde ir. Eu queria te perguntar assim, como é Conselheiro Lafayette, Minas, né? Então eu queria que você me falasse assim, como é produzir Conselheiro Lafayette, distante longe demais das capitais aí do cinema, né? Como é que é esse processo, como é que é a cena lá de produtores de cinema, como é que a galera vive, como é que é isso, né? Pois é difícil produzir no interior, né? Mas eu tô próximo de Belo Horizonte, assim, 100 quilômetros de Belo Horizonte. Então, quase todo o contato com cinema, com produção que eu tenho é em Belo Horizonte. Mas em Conselheiro Lafayette eu tenho conseguido produzir de forma independente algumas coisas. E tem dado certo, porque é onde eu tenho, né, afeto, tenho amizades e tenho acesso a todos os lugares. E tem uma história mesmo. Então, assim, eu tô usando essa estratégia de ficar em Lafayette. Eu moro em Lafayette hoje, porque quando eu preciso trabalhar em Belo Horizonte tá perto, tá fácil. E em Lafayette eu tenho um leque de histórias assim possíveis, porque foi lá que eu nasci, que eu cresci. Então eu estou tentando produzir lá o máximo possível, assim. A experiência que teve aqui pro DF, Tabatinga e tal, o que você está achando do festival? Fala também aqui da experiência daqui, Tá. Né? De Tabatinga, do DF. Eu acabei de chegar aqui no Distrito Federal, estou vindo pela primeira vez, cheguei ontem, né? Então ainda não pude conhecer a cidade, né? Em Brasília também, né? Não conheci quase nada, mas estou adorando o festival, assim, um festival com uma temática incrível, que é o Movimento em Nós. Ontem já teve a primeira sessão da mostra competitiva, que o Anderson está inserido, e foi uma sessão muito bonita, assim. Eu acho que talvez a sessão mais bonita que o filme Anderson já esteve, e os filmes se comunicaram muito, e, né, foi um trabalho de curadoria incrível. E eu estou muito feliz de estar aqui, um festival muito acolhedor, e ainda temos 3 dias pela frente, então vai passar rápido, mas tenho certeza que vai ser bem produtivo. Acho que é isso, não sei mais. Como é que você vê, assim, analisa essa cena, o mercado do audiovisual brasileiro, né? Recentemente teve uma determinação da Ancine que, você está sabendo, né? Que limita o acesso a certa quantidade, ou seja, no final das contas vai ter acesso quem já tem grana, né? Eu queria que você falasse um pouco disso como produtor, como né, espectador do mercado, né? Pois é, assim, eu ainda sou não sei qual palavra usar, ainda sou um iniciante, né, na carreira aí. Tenho 2 curta-metragens produzidos, os 2 são independentes, não fui contemplado com nenhuma lei de incentivo. Eu ainda não entrei nessa lógica das leis, eu preciso, na verdade, entrar mais e entrar em editais, buscar isso. Eu tenho um pouco de receio de ficar um pouco engessado nisso e parar de produzir com o material que eu tenho já, que é uma câmera, um computador. Então, assim, tô nessa luta, né, uma luta interna, se vamos para os editais. Na verdade, eu tenho que ir uma hora, porque, né, não dá para ficar produzindo sem grana. Mas eu ainda acho que consigo produzir algumas coisas na raça mesmo, né? Com amizades, com amigos e eu trabalho, eu filmo casamento, eu faço clipes, né? Tudo para ir sobrevivendo mesmo financeiramente. E o cinema está aí, né, num caminho paralelo. Mas é isso, eu ainda não tenho muita experiência com leis, editais e também não consigo fazer uma análise geral do sistema, da Ancine, né? Sei que essa lei nova aí é até complicado falar sobre isso aí. Quais as tuas referências, assim, da tua linguagem?
preconceitos, de onde eles vêm, assim, os brasileiros, os estrangeiros? Fala um pouco. Eu gosto muito de filme desde criança, né? Eu gosto muito de documentário também. Pela facilidade de produção, né? E por, sei lá, eu gosto eu acho que essa impressão de realidade que o documentário passa ali faz o espectador se envolver mais, assim, do que a ficção. Eu confesso que eu tô com um pouco de dificuldade de assistir ficção, assim. E aí minhas referências aí são, né? Aqui no Brasil, Coutinho mesmo, né? Que é um documentarista que é admirável. Sei lá, Chris Marquet na França, Jean Rouch, sei lá, eu não tenho também muito nomes assim a citar não, mas eu assisto de tudo um pouco, sou apaixonado por cinema desde que eu me entendo por gente, assim. Graças ao meu pai, que quando eu ia na locadora, ele ia na locadora, eu falava, aluga um filme pra mim, e ele alugava 3 pra ele e o quarto era pra ele também, mas ele falava que era pra mim. Aí desde criança eu assistia filme de guerra e eu gostava pra caramba, e eu agradeço ao meu pai aí essa influência. E é isso aí, eu sou apaixonado, coleciono VHS desde que eu sou criança também. Ainda hoje? Não, hoje eu tá meio abandonado, né? Com a internet aí eu parei, e também não sobra dinheiro para comprar, né? Blu-ray que seria, ou sei lá, DVD. Mas tem uns VHS jogados lá mofando. Vem cá, só fazer uma pergunta sobre a cena cultural, vamos dizer. Tem a cultura popular, tem o underground. Como que você assim, vê, tem mais atualidade lá só olhando para ele? Então, eu me identifico muito com a cultura popular mesmo, eu gosto de filme fácil de ser entendido, eu gosto de produzir filme fácil de ser entendido, assim, que vai abranger o maior leque possível de público. Eu gosto de pensar que, eu ainda tenho um vô que eu admiro muito, que está vivo, eu gosto de pensar que os meus filmes, enquanto o meu vô estiver vivo, eu quero que ele entenda, eu quero que ele assista e que ele entenda, assim. Então, minha linguagem, a linguagem que eu tenho usado aí nos meus trabalhos é uma linguagem bem simples mesmo e tentando tocar, mas sem, né, não é nada experimental, é mais uma linguagem clássica mesmo, assim, do documentário, da narrativa. E eu tento colocar um pouco da linguagem da ficção no documentário, assim, não criando fatos que não é verídicos, mas usando essa linguagem de ter uma estrutura de início, meio e fim, de ter um arco dramático no personagem, né? Ter um clímax e tudo que vem da ficção, mas que se usar no documentário eu acho que funciona bem demais. Mas assim, Rodrigo, esse arco dramático que você faz, essa estrutura que você faz antes no roteiro, com um roteiro, ou você faz pós-edição, depois de ter visto o material bruto e aí você vai fazer a edição em cima desse arco? Então, o roteiro no documentário, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar em cima de um roteiro, assim. Eu faço um escopo, uma linha, né, como se fosse uma coluna vertebral do filme, da onde que ele vai, para onde vai chegar, e vou para captar, né, para produção. E aí surgem muitas coisas que eu não estava esperando, e aí eu vou tentando, sempre com um olhar bem aberto, tentando colocar essas coisas na história. E muitas vezes eu tenho já um clímax que eu sei o que vai acontecer e sei, né, como usar, mas muitas vezes também na edição é que a história, né, inverte, ou eu vejo que, putz, não está funcionando, mas tem uma outra cena ali que eu acho que funcionaria melhor, ou então vamos fazer uma montagem de trás para frente aí. Eu não tenho muita regra nessa construção do roteiro não, mas vai mais no sentimento mesmo. Muitos filmes de um personagem só, assim, bem forte, sabe? Gosto também de filmes de denúncia, assim, que você pega e faz, que é alguma coisa que precisa ser dita rápido e você precisa gritar aquela coisa, também me interessa esse tipo de documentário. Mas os meus trabalhos eu tenho percebido, eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito dessa abordagem individual, de um realizador com um personagem e como o filme se constrói a partir dessa relação mesmo. Eu acho que sem eu querer, eu tenho ido para esse caminho aí. Eu acho que é uma facilidade que eu tenho de me envolver com as pessoas e é isso, assim, talvez seja uma característica que eu não tenho controle sobre, mas meus filmes, eu tenho visto isso, assim, que são filmes de poucos personagens e eu tentando explorar um universo que aparentemente é simples e eu tentando entrar nesse universo e fazendo dele uma coisa
complexa, bonita, né? Pergunta mais? Só para encerrar, você anda acompanhando os documentários atuais, né? Assim, Eu tenho participado de alguns festivais, adoro assistir curta-metragem, né? Assisto em casa também, sempre que tem disponível na internet. É difícil falar nomes assim, mas tem uma galera de Belo Horizonte que eu admiro muito, é uma galera que tá, né, o mercado em BH tá crescendo bastante, e uma galera que nem é de documentário, uma galera de ficção mesmo, que é a galera da Filmes de Plásticos, eu sou amigo de alguns deles e os caras estão produzindo muito e eu admiro o trabalho deles e são uma influência direta, assim, principalmente no lance de vamos produzir aí de qualquer maneira. Hoje os caras estão em outro patamar, estão produzindo bastante mesmo, é longa-metragem e tudo. Mas são uma influência para mim, né? Eu não sei citar nome, eu não sou muito bom com nomes, assim, mas eu assisto de tudo e o documentário tá cada vez mais misturado com ficção, né? E isso me encanta bastante, assim. O meu filme Anderson, ele mostra uma pessoa deficiente que é muito alegre, muito feliz e que tem um suporte familiar assim incrível, e o que proporciona essa autonomia do personagem, né? Essa autonomia do Anderson mesmo na vida. Eu achei muito importante fazer um filme sobre o Anderson para mostrar para as pessoas, porque outro dia eu vi um dado que eu não sei se é exato, mas de que a gente tem mais ou menos 3% da população com algum tipo de deficiência. E a gente não vê isso nos ambientes públicos, né? Inclusive eu frequento cidades pequenas, principalmente em Minas Gerais, e eu vejo muitas roças que tem alguém com alguma deficiência e que a família, de certa forma, tem até um pouco de vergonha de trazer essa pessoa a público e tem assim, uma dificuldade de lidar com isso. E quando recebe visita, não sabe como lidar, olha, ele é diferente, ele não sabe nem qual palavra usar, né? E aí é um tabu mesmo esse tema. Então eu acho que produzir o Anderson e exibir o Anderson nos lugares tem sido muito gratificante nesse sentido de derrubar esse tabu e colocar essas pessoas, inserir essas pessoas na vida social mesmo. Que o Anderson é um exemplo disso, de uma pessoa alegre, que convive socialmente muito bem e que é adorada na nossa cidade. Então, assim, essa foi uma das motivações para fazer o filme, para, né, fazer com que as pessoas que tenham familiares com algum tipo de deficiência vejam que é possível ter uma vida quase normal, né, com essa pessoa, ter uma vida social, pelo menos, com esse indivíduo. O filme mostra uma relação que o Anderson tem com o irmão dele, que é uma relação muito positiva, que o irmão dele, Guilherme, trata ele de uma forma bem natural, assim, não protege ele, não trata ele não super protege ele em hora nenhuma. E eu achei que isso era muito interessante também, que é uma filosofia de vida que eu tenho também, que não... como eu explico isso? Não ficar, tadinho, coitadinho, para qualquer tipo de minoria ou qualquer tipo de pessoa que né, esteja numa situação delicada. Eu acho que o mais adequado e o mais humano é você tratar a pessoa de igual para igual sempre sabe? E eu vejo isso muito na relação do Guilherme com o Anderson, eu queria muito destacar isso e aí o filme foi uma boa forma de fazer isso. E é isso, eu acho que pessoas com algum tipo de deficiência, elas têm que ser inseridas mesmo em vários tipos de atividades sociais e elas não podem ficar em casa, trancada, escondida, e tem que enfrentar as dificuldades e lutar, falar sobre isso para ter acessibilidade mesmo. Igual aqui no festival, foi fantástico, foi a primeira exibição que eu participo que tem a tradução em Libras, né, simultânea, e isso foi demais, assim, eu fiquei emocionado de ver isso. E um filme como o Anderson sendo traduzido dessa forma ali simultaneamente foi especial para mim.